Boa tarde! Está começando mais um fechamento do mercado da Bolsa Americana desta quarta-feira, 13 de novembro de 2024. Seu podcast focado no mercado financeiro norte-americano, com as notícias que circulam nos maiores jornais e portais de notícias americanos hoje. Estes são os destaques desta edição. Dow e S&P 500 sobem, enquanto o Nasdaq fica atrás. Dados de inflação mantêm a expectativa de corte de juros pelo Fed. Déficit orçamentário dos Estados Unidos salta para 257 bilhões de dólares em outubro, criando desafio para Trump. Segundo mandato de Trump, trará grandes mudanças para o setor de tecnologia. 3 sinais de alerta de que a alta do Bitcoin pode estar perto de uma correção. E vamos às notícias. Dow e S&P 500 sobem, enquanto Nasdaq fica atrás. Dados de inflação mantêm a expectativa de corte de juros pelo Fed. As bolsas americanas fecharam com resultados variados nesta quarta-feira. O S&P 500 e o Dow Jones subiram em torno de 0,2%, enquanto o Nasdaq ficou um pouco para trás, registrando leve queda. O destaque aqui foi o índice de preços ao consumidor, que subiu 2,6% em relação ao ano anterior, reforçando a expectativa de um corte de juros pelo Federal Reserve em dezembro. O núcleo da inflação, que deixa de fora itens mais voláteis, também subiu conforme o esperado, aumentando o otimismo de uma possível redução das taxas de juros. A euforia do mercado com o Bitcoin continua e a moeda atingiu um novo recorde acima de 93 mil dólares. Neil Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, destacou que o Banco Central estará atento à inflação nas próximas semanas para definir os próximos passos da política monetária. Déficit orçamentário dos Estados Unidos salta para 257 bilhões de dólares em outubro, criando desafio para Trump. O déficit orçamentário dos Estados Unidos em outubro saltou para 257 bilhões de dólares, quase 4 vezes mais que o registrado no mesmo período do ano passado, segundo o Departamento do Tesouro. Esse aumento foi impulsionado por alguns fatores pontuais, como ajustes no calendário de pagamentos e receitas fiscais adiadas em 2023 devido a desastres naturais. Mesmo sem esses fatores, o déficit ainda teria sido cerca de 47 bilhões de dólares, um aumento de 22% em comparação ao ano anterior. Com o início do novo ano fiscal, Trump herdará esse cenário desafiador ao assumir a presidência em janeiro. A Receita Federal caiu 19%, enquanto os gastos subiram 24%, impulsionados por programas como a Previdência Social e o Medicare. O lado positivo foi a redução dos custos de serviço da dívida, que caíram 8%, totalizando 82 bilhões de dólares. Segundo o mandato de Trump, trará grandes mudanças para o setor de tecnologia. A reeleição de Donald Trump deve trazer um impacto significativo para o setor de tecnologia nos Estados Unidos, com foco em temas como regulação antitrust, inteligência artificial e o futuro do CHIPS Act. Trump, que no passado teve uma relação turbulenta com algumas das gigantes de tecnologia, agora conta com o apoio de figuras influentes como Elon Musk, o que pode sugerir uma postura menos rígida em relação à separação das grandes empresas de tecnologia. No campo da inteligência artificial, enquanto a administração Biden buscava regulamentar o setor para evitar abusos, Trump pode preferir uma abordagem mais desregulamentada. Quanto ao CHIPS Act, embora sua revogação seja improvável, Trump poderia priorizar tarifas sobre semicondutores estrangeiros para estimular a produção doméstica, o que poderia elevar os preços de produtos como computadores e smartphones. 3 sinais de alerta de que a alta do Bitcoin pode estar perto de uma correção. A euforia em torno do Bitcoin segue forte, com a moeda ultrapassando um novo recorde de 93 mil dólares. Mas segundo analistas da Glassnode, essa fase de descoberta de preços, em que quase todo o fornecimento circulante está no lucro, historicamente dura em média 22 dias antes de uma correção. Nos últimos 12 dias, o nível de lucro permaneceu alto, embora ainda não tenha alcançado os picos anteriores, que giram entre 30 e 50 bilhões de dólares. Se o preço se aproximar dos 94.900 dólares, isso poderia sinalizar uma desaceleração na demanda, o que aumentaria a pressão de venda dos investidores e indicaria um possível momento de correção no mercado. Estas foram as principais notícias de hoje em Wall Street.
Fique atento diariamente no nosso Morning Call e fechamento de mercado para acompanhar todas as principais notícias que movimentam Wall Street nos maiores jornais e portais americanos.